Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso estudo do eletrocardiograma prático, capítulo das arritmias, e vamos dar uma olhada agora nos critérios da fibrilação atrial. Então, no vídeo anterior, a gente estudou o flutter atrial, que tinha um macrocircuito de reentrada. O mais comum é que ele ficasse naquela região do átrio direito, passando pelo istmo cavo tricuspídeo, que dava um batimento atrial em torno de 300 batimentos por minuto e que gerava no eletro as ondas em dente de serra, em D2, D3 e AVF. Resumi o flutter. Agora, na fibrilação atrial, é diferente. O que acontece na fibrilação atrial? Então, esta figura representa o coração normal, tá? O impulso sai do nó sinusal, vai aqui para os átrios, chega no nó AV e vai para os ventrículos. A fibrilação atrial ocorre pela existência de múltiplos circuitos de reentrada. Então, essa é a primeira diferença do flutter. O flutter é um macrocircuito. A fibrilação atrial são inúmeros circuitos de reentrada. E esses inúmeros circuitos de reentrada fazem com que os átrios eles não tenham um batimento, eles tenham uma fibrilação. Então, do ponto de vista mecânico, quando você fala fibrilação, é porque não está batendo, não está tendo movimento, né? Ele fica tremendo de tão rápido. Ali a frequência é de 400, 500, 600 por minuto. É muito rápido, né? Então o átrio fica sem essa movimentação efetiva. Por isso que na fibrilação, né, historicamente os médicos sempre souberam, tem um risco muito grande de formação ali dentro de trombo, né? O sangue que não circulando como deveria pode acabar formando um trombo intracavitário. E esse trombo pode soltar pedacinhos e dar fenômenos isquêmicos, como acidente vascular encefálico, né? Entre outros. Com o tempo, a medicina foi compreendendo que esse risco também existe lá no flutter, que a gente viu no capítulo anterior. E a gente não vai entrar nessa discussão aqui, porque a verdade, pessoal, é que fibrilação atrial tem tanta coisa para ver que daria para ter um curso inteiro, e existem, só de fibrilação atrial. Mas aqui, no nosso curso de eletro, é importante a gente entender como que eu faço, então, a análise de um eletrocardiograma deste. E aqui está a resposta. Então, um eletrocardiograma da fibrilação atrial, primeiro, eu não tenho uma onda atrial formada. Ela não é nem arredondada, nem pontiaguda, nem em dente de serra, ela é errática. A gente já vai ver outros traçados. Segundo, o nó, aqui o nó AV, ele é bombardeado por 500, 600 batimentos por minuto. Então ele deixa passar aleatoriamente, o que faz com que a frequência cardíaca seja absolutamente irregular. Vamos dar uma olhada em alguns eletros. Primeiro traçado. Esse que está na tela de vocês, ele é um traçado ótimo, eu sempre gosto de discutir esse traçado com alunos, residentes, colegas médicos. Por quê? Vamos analisar esse traçado. Primeiro, na linha de base, eu não tenho ondas P, eu não tenho ondas em dente de serra, eu não tenho nada. Eu tenho uma linha tremida. Então é exatamente isso que acontece na fibrilação atrial. Eu tenho uma linha de base tremida. Segundo, eu tenho complexos QRS aleatórios. Então, na fibrilação atrial, eu tenho de verdade uma irregularidade do batimento cardíaco. E eu gosto de trazer esse traçado porque alguns colegas falam assim, mas Rafael, vamos lá, ó, nesse pedaço aqui, você não acha que essa onda começa a parecer uma onda em dente de serra? Então, será que aqui o paciente não estava em fibrilação atrial e aqui ele não estava em flutter? E você sabe, pessoal, que antigamente livros de cardiologia até falavam de uma condição chamada fibrilo-flutter. Isso não existe mais, tá bom? Então, essa história de aqui parece flutter e aqui parece FA, isso não existe. Quando é flutter no eletro inteiro. Tá? Então, se vocês olharem um traçado que tem lugar que até parece dente de serra, mas isso não se sustenta, o diagnóstico é fibrilação atrial, tá bom? Não existe fibrilo-flutter. Vamos ver um outro traçado. Então, vamos lá. Olha esse aqui que interessante, gente, né? Se eu percorrer com vocês, olha como a linha de base é tremida.
Olha como o eletrocardiograma tem uma grande variação. Então, de novo, é uma taquicardia de QRS estreito, RR irregular, e eu não tenho nenhuma manifestação de onda atrial. É uma linha de base tremida, portanto, fibrilação atrial. Vamos dar uma olhada em outro traçado. Ó, aqui eu pego no D2 longo, tá vendo? Na verdade, perdão, aqui ele fez um V1 longo, tá? Mas olha que tremido, tá vendo? Ó, mais uma vez aquela discussão. Será que aqui parece dente de serra? Mas é V1, nem é D2, D3, AVF. E mesmo que fosse, não sustenta, tá? Então você traz para cá, ele fica absolutamente variável a linha de base. Isso é típico da fibrilação atrial. E você tem ali o complexo QRS absolutamente aleatório, tá bom? Então, esses são os critérios dentro da arritmia, fibrilação atrial. No próximo vídeo, nós vamos estudar dentro aqui das principais arritmias que eu reuni para trazer para vocês, a taquicardia ventricular, ok? A tão temida arritmia ventricular, que a gente até estuda no ACLS também, né? É um dos ritmos de parada cardíaca quando ela evolui para um caso mais grave, tá bom? Mas a gente vê no próximo vídeo. Grande abraço!